Olá, gente, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula. Espero que esteja tudo bem com vocês. Se estiver assistindo de dia, bom dia. Se for de tarde, boa tarde. Se for à noite, igual eu aqui, boa noite, tá ok? Então vamos para a nossa aula, a formação do território brasileiro, as grandes navegações e o mercantilismo, né? Todos esses dois fatores aí foram fundamentais na formação do território brasileiro, tanto as grandes navegações quanto o mercantilismo. Tudo é resultado, nossa história é resultado desses fatos históricos, desse processo que aconteceram bem antes de nós. Vamos dar uma olhada, vamos acompanhar como aconteceu cada uma dessas coisas aí. Deixa eu botar meu marca-texto aqui para poder ir marcando com você. Bom, olha aqui é um mapa, né? Isso aqui era um mapa da época, né? Das grandes navegações, né? Impreciso não, todo, né? Aqui você vê a costa da África, né? Você vê o mar Mediterrâneo, né? Ó, mar Mediterrâneo aqui. Aqui você já vê aqui as Índias, né? A Ásia aqui. Então isso aí era o mundo que eles conheciam, né? Ok? Então vamos seguindo aqui, né? América, Antártica e Oceania. América, Antártida e Oceania não eram representados nos mapas europeus, né? Mostrei para vocês aqui, ó, não era representado ainda. Confeccionado antes do que? Das grandes navegações. As grandes navegações, gente, não é um momento que ele diz, olha, agora nós vamos começar as grandes navegações. Foram uma série de fatos que ocorreram em relação à navegação que nós chamamos esse tempo, esse momento de grandes navegações. Porque grande navegação, hoje em dia é que existe grande navegação, né? Até porque os navios são bem maiores. Se fosse, se essa expressão fosse tão comum assim, né? Se não estivesse ligada a algo específico. Pois ainda não haviam sido oficialmente o que? Encontrada pelos europeus. Na verdade, esse termo aqui está errado, né? É um termo errado. Não é encontrada pelos europeus, é invadida, né? Conquistada, né? O termo certo é esse, porque a América, né? É importante a gente dizer que a América não estava perdida. Eles encontraram a gente? Não. Os índios estavam aqui. Os índios estavam aqui, eles não estavam perdidos, não. Eles sabiam exatamente como viver. Os astecas sabiam o que estavam fazendo. Os tupi-guaranis, os Gês, né? Os maias, todos sabiam o que estavam. Os Cheyennes lá em cima, né? Os, os Cheyennes, todas aquelas tribos do norte, né, sabiam o que estavam, eles já estavam aqui, não foram encontrados, eles não estavam perdidos, ok? O período das grandes navegações iniciou-se no final do século XV, né? No final do século XV, ok? Constituindo uma grande expansão marítima das potências europeias da época. Quem eram as grandes potências europeias da época? Olha aí, ó. Portugal já foi uma potência, né? Espanha, né? Holanda, né? Os Orange, né? Inglaterra, né? Que até hoje é, e França, né? Que esses países até hoje são ricos em cima do que eles exploraram das colônias, né? Primeiros das primeiras colônias na América e depois no neocolonialismo das colônias na África, né? Isso aí eles não lembram, que eles são ricos, né? A União Europeia, a Europa é rica às custas da América, à custa da África, né? É importante a gente lembrar isso. Não que eu tenha nada contra a Europa, né? Eu acho linda a Europa, um dia, quem sabe, até vou visitar, mas a verdade tem que ser dita, né? Em busca de novas e lucrativas rotas comerciais para garantir o suprimento de mercadorias e os lucros, né? Ou seja, eles estavam em busca de novas rotas, o quê? Comerciais. Por que eles estavam em busca de rotas comerciais? Se a Europa toda era cortada de estrada, né? Inclusive existia a Rota da Seda, né? Que ia da Europa, várias partes da Europa até a Ásia. Por que eles não iam andando de cavalo, né?
eles já tinham carroças, né? Por que eles não iam? É porque naquele momento estava tomado, né? Lá estava tomado, existiam conflitos, existiam povos conquistadores e eles simplesmente estavam com medo, né? De ter que encarar esse pessoal. Então, pelo mar, eles consideravam mais seguro, né? Essa questão desses conflitos nós não vamos tratar aqui, porque senão vai tomar muito do nosso tempo, tá bom? Em outro momento a gente trata. Para garantir o suprimento de mercadorias, né? Quais eram essas mercadorias, né? Era a seda da China, era o cravinho da Índia, né? Era a mostarda, eram os grãos da Índia, né? Eram os tecidos, eram os perfumes, era o ópio da Ásia. Vocês sabem o que é ópio, gente? Volta aqui para mim. Vocês sabem o que é ópio? Ópio é uma das primeiras drogas, né, que o homem conheceu. O homem moderno conheceu foi o ópio. Ela é feita da papoula, que é uma flor que só existe na Ásia. Para vocês terem ideia, por causa do ópio já teve até guerra na China por causa desse ópio, que é uma droga. Então, o tráfico de drogas, o uso de droga não é de agora, não. Já, muitos anos atrás, os europeus já praticavam oficialmente o tráfico de droga e grandes nações do mundo foram nações que praticavam o tráfico de drogas, se enriqueceram traficando droga. É verdade, né? Nem todo professor está disposto ou sabe para falar, mas eu estou. É verdade, tem que ser dita, né? Então, vamos lá. Diante de uma Europa, né, marcada pelo crescimento do comércio, né? Eles estavam no mercantilismo, estavam recém-saídos ali do feudalismo, né? E queriam praticar o comércio, né? Porque o comércio era bom, dava lucro, né? Antes das grandes navegações, os europeus já realizaram atividades comerciais, né? Olha aí o que eu já estava falando, né? Em enormes feiras, né? Gente, desde a Idade Média já existiam as feiras. As feiras elas eram montadas, né? Ali na margem das fortalezas, né? Na margem ali das habitações para comercializar, né? Onde eram vendidas mercadorias muito procuradas que vinham de onde? Da Ásia. Aí agora vai mostrar quais são essas mercadorias. Eu falei algumas, né? Aqui o livro vai ser comedido, ele não vai falar tudo que eu falei. Ó. Aqui tapetes, né? Que os árabes, os asiáticos sempre foram bons. As sedas, né? Que a China ela passou séculos dominando a confecção da seda sem revelar o segredo, né? Que era, na verdade, o bicho da seda, que é uma lagartinha que faz aquele fio, né? Pedras preciosas que vinham lá da Ásia, né? Porcelanas, né? Que inclusive a China e a Índia sempre dominaram esse trabalho. E eu acrescentei aqui para vocês, né? Drogas, sim. Existiam drogas também que eram trazidas da Ásia e os europeus consumiam. Eles já consumiam naquela época, infelizmente, mas é a verdade. Já usavam drogas, né? Compravam drogas. Entre esses produtos estava o ópio, que era bastante consumido na Europa, né? O rei, os ricão lá da Europa, tudo querendo usar droga, né? Isso aí o livro não fala, mas eu estou aqui para falar. As rotas comerciais que ligavam a Europa ao Oriente pelo mar Mediterrâneo eram dominadas na época pelos italianos, né? De Gênova e Veneza. Por isso que são duas cidades até hoje são ricas, né, na Itália, porque elas acumularam muita riqueza desse período. O desejo de participar do crescente comércio com o Oriente impulsionou Portugal e posteriormente Espanha e Holanda, né? Inglaterra e França, ok? A buscar novas rotas comerciais. A solução era navegar pelo quê? Pelo Oceano Atlântico. Antes, só se navegava pelo mar Mediterrâneo, só que lá era dominado pelos italianos, né? Você fosse por lá, você corria o risco, né, de topar com um monte de italiano.
aí o negócio não era muito agradável para esses outros países, né? Isso foi possível com o aperfeiçoamento de técnicas de navegação, né? As canoas daquela época, que eram super canoas, canoas enormes, elas foram aperfeiçoadas, né? E deram origem a canoas mais tecnológicas, né? Como, por exemplo, a caravela, né? Associadas ao desenvolvimento de novas embarcações, que eu estou dizendo, né? Instrumentos de orientação, como bússola, né? Que davam norte para eles, e o astrolábio, né? Que eles faziam medições através das estrelas do céu, né? E o aprimoramento da cartografia. Cartografia nada mais é, gente, do que mapa. Especiarias, olha aqui aqui o conceito de especiaria, né? Planta aromática usada na produção de medicamentos, né? Medicamentos, né? Drogas, né? Essências, perfumes e para conservar ou temperar alimento. Destacam-se a pimenta do reino, né? O cravo da Índia, que eu já tinha falado, a canela, a baunilha e a noz moscada, né? Mas vamos continuando aqui. Gente, aqui, ó, nesse slide, peraí que eu vou antecipar aqui. Depois nós vamos voltar para aquele slide, tá? A expansão marítima pelo Oceano Atlântico possibilitou a incorporação, olha aqui, ó, a incorporação e a exploração, né, de novos territórios, aonde? Na América, Ásia e África, né? Antes eles tinham mais dificuldade de chegar lá, mas quando eles desenvolveram barcos maiores, com maior poder de carga, né? Aí eles começaram a trazer mais produtos e mandar mais o quê? Exércitos, né? Para dominar esses povos. Os 3 continentes estão habitados pelos povos, então habitados pelos povos originários, né? Como, por exemplo, as Américas, foram transformados em o quê? Colônias, né? Por que eles não fizeram, gente? Deixa eu voltar aqui. Por que eles não fizeram isso antes, né? Quando o comércio era só pelo Mediterrâneo? Porque não dava possibilidade deles levar grande volume de pessoas, né? A caravela, ela dava uma capacidade imensa de transporte, né? Você levava cavalos, você levava uma quantidade razoável de homens, né? E levava e também armamentos, né? Munições. Como também você levava muito, também trazia de lá muitos produtos. Então, com o desenvolvimento dos barcos mais modernos, como por exemplo as caravelas portuguesas, eles começaram a levar mais, porque quando eles iam de pouquinho, de poucos, né, 10, 20, 30, 50, eles não conseguiam, né, eles não tinham capacidade de dominar aqueles povos. Agora, quando eles começaram a chegar de 200 mil e com suas armas, cavalos, né, aí eles tiraram de letra e pararam de fazer o comércio, simplesmente tomaram, roubaram, né? Em vez de trocar o espelhinho pelo negócio, trocar aqui a roupinha europeia por um produto asiático, um produto americano, não, eles começaram foi roubar mesmo. Eles disseram, é nosso, nós vamos carregar. Essa é a verdade. Mas vamos lá. Das quais foram extraídas matérias-primas e mercadorias para o mercado europeu. Matérias-primas, gente, esse conceito, eu não sei se você já conhece, mas matéria-prima é o que dá origem a qualquer produto. Por exemplo, qual é a matéria-prima de um sapato? A matéria-prima de um sapato é o couro do boi. Qual é a matéria-prima do açúcar? É a cana-de-açúcar, ok? Esse é o conceito, basicamente. E mercadorias para o mercado europeu, né? Eles também levavam produtos, né? Como, por exemplo, o melado, que eles faziam as barras de açúcar, e iam vender na Europa. Gente, na época ali no século XVI, XVII, XVIII, não era pouca gente, não. A maioria das pessoas na Europa nunca tinham provado o gostinho doce, né, do açúcar, né? Só provava do mel quando topava com a colmeia de abelha e ainda assim tinha que enfrentar a abelha, né, para sentir o doce na boca. Mas a maioria dos europeus nunca sentiram, morreram sem sentir o gostinho doce na boca, como hoje em dia nós podemos sentir.
É a vida, né? Nessa etapa, a expansão integral e transformação do espaço geográfico mundial se estende do século XV, né, foi o que nós falamos, ao final da metade do século XVIII, desculpa. Ou seja, de 1500 a 1750, né? Ficou conhecida como o capitalismo comercial. Foi a primeira fase do capitalismo, é essa aqui, o capitalismo comercial. O capitalismo comercial foi marcado pelo mercantilismo, né? E daqui a pouco eu vou explicar o que é, tá ok? Cujo objetivo principal era o quê? Fortalecer estados e acumular riquezas. É por isso que eles vieram para a América e saquearam, né, todo o ouro das Américas. É por isso que eles vieram para as Américas e saquearam todas as pedras preciosas, a prata daqui das Américas. É por isso que eles foram para a Ásia e saquearam também as riquezas da Ásia, porque o objetivo deles era o quê? Acumular riquezas. Nessa época, o Estado na Europa era absolutista. O que é absolutista? Eram reis que tinham poder de vida e morte, né? O cara nascia rei, morria rei, e o filho dele ia ser rei, e assim sucessivamente. Ou seja, os reis tinham plenos o quê? Poderes, como eu disse, poder de vida e morte, né? O cara prendia e mandava soltar, tomando todas as decisões, inclusive relacionadas à economia, né? Ou seja, eles mandavam em tudo, até na mulher dos outros eles mandavam. Entre as características do mercantilismo destacava-se. Vamos ver aqui. Opa, daqui a pouco nós vamos voltar, mas eu antes quero voltar aqui nisso aqui, ó. Isso aqui, gente, é o chamado pacto colonial, né? Ó, pacto colonial. O que é o pacto colonial? Você diz assim, nós fizemos um pacto de sangue, né? Eu cortei meu dedinho e o fulano, quando eu era criança, tinha esse negócio, né? Hoje em dia não pode fazer porque é perigoso, né? Pegar AIDS, coronavírus, né? Tanta doença aí. Na minha época, quando eu era criança, não tinha esse tanto de problema, não. Mas que bom, né? Assim você não vai fazer. Mas tinha os colegas meus que faziam pacto de sangue, né? Furava o dedo, aí botava lá para ser amigo para sempre. Que ridículo, né? Eu não fiz pacto de sangue com ninguém, não, viu, gente? Vou logo antecipando. Mas vamos lá. O pacto colonial, ele dizia a respeito o quê? Aos países que eram colônia, como, por exemplo, o Brasil, né? E os países que eram metrópole, por exemplo, Portugal, que era a nossa metrópole. E nesse pacto colonial dizia que cada um tinha responsabilidade, né? No pacto colonial, a colônia, no caso o Brasil, tinha a obrigação de oferecer matérias-primas para quem? Matérias-primas e os gêneros tropicais, ou seja, produtos tropicais que lá na Europa não tinha, para a metrópole Portugal. Já a metrópole Portugal se sentia na obrigação, né, que na verdade não era obrigação, era lucro para eles, né, em fornecer o quê? Produtos manufaturados, como sapatos, roupas, né, produzidos em máquinas, vinho, né, para quem podia comprar vinho, né, ou seja, produtos que só existiam na Europa e eram mandados para cá, né, para aqueles que estavam colonizando consumir. E tinha um detalhe, né, nos portos brasileiros só podiam aportar navios portugueses ou autorizados por Portugal. E isso era o pacto colonial. Essa aqui é a chamada, né, sociedade caracu, né? Portugal entrava com a cara, o Brasil entrava com outra parte, que eu não vou falar qual é. Tá bom, gente? Brincadeiras à parte, vamos seguindo aqui. Ok? Aqui, então vamos lá. Entre as características do mercantilismo, destacavam-se, né? O que se destacava? Colonialismo, né? O que é o colonialismo? As colônias formadas a partir da conquista,
que é essa conquista? Ele mandava uma carta e dizia: Nossa, como vocês são bonitos, atraentes, como vocês têm riqueza, vocês aceitam ficar com a gente? Não. Ele chegava com um monte de soldado e dizia: Ó, fechou, perdeu, malandro, aqui é tudo nosso, a floresta é nossa, os minerais são nossos, as índias são nossas, tudo é nosso. E aí, isso era a conquista. Dominação, né? E ocupação de novos territórios, né? Eles dominavam novos territórios, né? Eram fontes de riqueza e matérias-primas, já expliquei, né? Para a metrópole era quem? Os países, né, que colonizavam, eles eram conhecidos como metrópole. Além disso, as colônias deveriam comprar produtos dos quais necessitavam apenas da metrópole. Então, as colônias tipo Brasil, como eu expliquei, só compravam produtos de Portugal, até porque só podia aportar navios portugueses no Brasil. E agora o protecionismo, né? O que seria esse protecionismo? Para garantir seu desenvolvimento, os estados precisavam dificultar o que? A concorrência, eles não aceitavam concorrência com outras nações. Por isso criavam medidas que visavam, né, proteger a produção nacional, né? Ou seja, eles faziam, vamos dizer, o vinho, por exemplo, né? O vinho português, o azeite português, né? Eles, em Portugal, eles não aceitavam que entrasse o azeite espanhol. Era só azeite português, era só o vinho português e o azeite português. Da mesma forma, só era importado para as colônias portuguesas o azeite, o vinho, o couro e as roupas produzidas em Portugal e não de outros países. Esse era o protecionismo. Balança comercial favorável. Na verdade, a balança comercial favorável, até hoje, ela vale na economia, né? Um país, para ele ser rico, para ele se manter estável, ele tem que vender mais do que comprar, né? Vamos lá. Para assegurar a estabilidade econômica, era fundamental o quê? Exportar, né? O que é exportar? É vender para fora, né? Para outros países, né? Mais do que importar. Importar é o quê? Comprar de outros países. Então, Portugal, por exemplo, eles tentavam equilibrar de que forma? Eles tinham que vender, né, mais para outros países do que comprar. Por exemplo, eles produziam açúcar aqui e só que eles não consumiam o açúcar todo, eles vendiam para toda a Europa. Então eles vendiam para toda a Europa, mas o que eles compravam da Europa tinha que ser menos do que eles vendiam. E agora o metalismo, né? É porque naquela época a riqueza ela estava em cima da terra, né? A riqueza dos estados era medida pela quantidade de quê? Metais preciosos, né? Quem tinha mais ouro, prata e pedras preciosas era o país mais rico, né? Ao exportar mais, podiam acumular o quê? Mais riqueza. Então, quanto mais eles vendiam os seus produtos, o açúcar, o pau-brasil, o algodão, né? Mais eles podiam o quê? Acumular ouro, prata e pedras preciosas. O mercantilismo permitiu que os países europeus acumulassem capitais e lucrassem com a comercialização de produtos como, olha o açúcar aqui, né? Eu já tinha falado, né? Eu falei umas 3 vezes no açúcar. Algodão, né? Tanto açúcar quanto algodão, gente, hoje em dia com a tecnologia pode ser, mas naquela época era impossível ser produzido na Europa, porque o algodão e a cana-de-açúcar elas não se desenvolvem em climas europeus, clima frio, elas se desenvolvem em climas tropicais. Então, produtos como ouro, açúcar, algodão, ouro, prata, especiarias, né, obtidos nas colônias americanas. E a mão de obra, o quê? Escravizada, né? Porque alguns falam dos africanos, é verdade, foram escravizados, mas não foram só os africanos que foram escravizados. Os índios também foram escravizados. Aí tem muita gente fala, não, o índio não foi escravizado porque ele não ficava no cativeiro, não aceitava e tudo. Foi escravizado sim, gente. Isso aí é lenda. Historiadores já comprovaram que houve a escravidão de índios, não tanto quanto, mas foi bastante escravizado o índio também.
Esse acúmulo de riqueza nas metrópoles, países colonizadores, criou condições favoráveis para o quê? Primeira Revolução Industrial, ou seja, com esses recursos que eles juntaram, eles investiram na tecnologia, investiram em equipamentos e terminaram, né, dando início à primeira Revolução Industrial, que é algo que nós vamos ver ainda no futuro, né? Aí tem umas questõezinhas aí, né? Mas eu queria mostrar um trechinho, gente, aqui de um vídeo muito legal, mostrando aqui, o nome desse filme é 1492, A Conquista do Paraíso. Eu queria que vocês assistissem um trecho aqui do embarque, né, de Cristóvão Colombo para a América, né? Ele não sabia que era América, mas para quê? Para descobrir um novo continente. Esse filme é fantástico, eu recomendo para todos vocês. Vamos ver um trechinho. A trilha sonora desse filme. A despedida nessa época, gente, era uma coisa assim, de como se estivesse indo para outro planeta. Que os barcos, né, para cruzar um oceano tão grande quanto era, e existiam lendas, né, de que no fim do oceano existia um grande abismo, então a pessoa se despedia como se nunca mais fosse ver o parente. Lindo assim, né? É muita coragem. Muita coragem e necessidade. Durava aproximadamente 3 meses a travessia até o porto da Terra. O caso de Colombo foi muito mais, se perderam. Olha aí, era um trabalho imenso. É isso aí, gente. Bacana. Tamo junto. Valeu aí pela paciência, pela audiência. Tamo junto. Até a próxima.